É evidente que essas análises todas demandam uma dimensão política que é difícil você encontrar ou ter facilmente, né? Juridicamente, os três são possíveis, né? O TSE eu acho menos provável, porque eu acho que eu não sou eleitoralista e conheço pouco de direito eleitoral, né? Mas me parece difícil porque há uma regra de que a irregularidade havida na eleição, essas fake news, que seria o grande motivo para poder ensejar a anulação da chapa, elas têm que se demonstrar que elas interferiram efetivamente no resultado da eleição. A eleição teria outro resultado se ela não tivesse ocorrido. Isso não pode ser presumido, tem que ser demonstrado. Eu acho isso muito difícil de ocorrer, em especial com esse tempo todo que decorreu desde a eleição, né? Já estamos há algum tempo. Eu acho muito difícil a Justiça Eleitoral aceitar isso. O impeachment, juridicamente, eu sou muito conservador em relação à interpretação do que seja o impeachment. O impeachment ele não é como as pessoas pensam. Aqui no Brasil se banalizou demais, né? Eu fui contra, juridicamente, o impeachment do presidente Collor, fui contra o pedido contra o presidente FHC e, obviamente, fui contra o impeachment da presidente Dilma, dei até parecer para ela. Isso porque, num presidencialismo democrático, o impeachment é uma última ratio, é uma medida extrema que você adota. Para você ter uma ideia, o sujeito que criou a palavra golpe para designar o impeachment constitucional não foi a esquerda brasileira quem criou a palavra golpe. Foi um dos maiores pensadores do direito do século XX que criou. Chama-se Ronald Dworkin, num artigo que ele escreveu para a revista The New Yorker, no fim da década de 90, ele chama Kind of Coup, um tipo de golpe, né? Em que ele tenta descrever como golpe o que estavam querendo fazer com o Bill Clinton, que era retirá-lo do poder por via impeachment na época. Mas ele, nesse artigo, ele inicia dando um exemplo, que o pedido de impeachment é que nem o uso de uma arma nuclear numa guerra. Quer dizer, é uma figura boa para demonstrar isso. Você só usa em última instância. Quer dizer. Então, eu estava resistente à ideia de impeachment contra Bolsonaro. Eu não cheguei a ver crime de responsabilidade nenhuma das condutas dele, né? Há uma confusão no Brasil. As pessoas usam a lei de crime de responsabilidade para verificar se o presidente cometeu ou não crime. É um erro isso. Porque a lei de 1950 é a nossa Constituição de 88. A Constituição mudou muito o regime jurídico dos crimes de responsabilidade. Ela usa a palavra... Ela não aceita como crime de responsabilidade a mera ilegalidade ou a mera inconstitucionalidade. Ela diz que tem que haver um atentado à Constituição, que é bem nessa linha do Diogo, que tem que haver algo extremamente sério, extremamente inusual de emergência para você caracterizar um impeachment no plano jurídico. Aí eu acho que isso só foi caracterizado na pandemia. O comportamento do presidente na pandemia, ele apertou o botão da bomba atômica. A gente talvez não dê nem a seriedade que se deva, porque está no nosso cotidiano, o ser humano tem as desgraças do cotidiano para poder sobreviver, as ameniza, né? Mas é extremamente grave, não há crime maior que um governante possa fazer, né? É um crime assemelhado, ele não é talvez um genocídio no Espírito Santo, precisa analisar ainda, não fiz essa análise, mas é muito semelhante, é assemelhado a isso, quer dizer, o Estado não cuidar do interesse mais primário que ele tem que cuidar, que é da saúde e a vida das pessoas. A ciência, ela recomenda certas medidas e o Estado deve observá-las. Não tem caminho, não há uma liberdade do governante de decidir ou não. Não é a opinião pessoal do presidente que importa nessa política pública. O que importa é a opinião da ciência. Quando ele não segue, ele coloca em risco a vida de todas as pessoas. Também adota um plano econômico que foi uma atrocidade para o país. Nós temos que falar claramente aqui. Ele deu 1 trilhão e 200 bi para os bancos em 3 dias, numa operação que foi a maior da história, nunca houve nada igual nem perto. Significa 20% do PIB, 1/3 do orçamento, e de uma forma obscura, onde não estão claros. Do ponto de vista, eu não posso falar só do ponto de vista econômico, não falo quando não é da minha área, mas do ponto de vista jurídico é absolutamente obscuro. Não há clareza do porquê 1 tri 200, né? E veja, numa quantia dessa, se eu falo, não, 1 tri 200 pode ser 1 tri 100, a diferença é o que os estados precisam para resolver seu problema de toda a crise, né? Então, é uma quantia imensa, precisa ser justificada. Num primeiro momento, anunciaram que seria por liberação de empréstimos privados que estariam retidos pelo governo. Depois se viu que não. Quando foi se analisar as resoluções do Bacen, viu-se que 750 bi desse valor é empréstimo direto do Tesouro, direto de dinheiro público, sem nenhum tipo de garantia consistente.
A garantia oferecida são os empréstimos que o banco fez no passado para empresas. Ora, a garantia que as empresas podiam oferecer à saúde dessas empresas no passado é diferente da de hoje. Ele está dando como garantia um título podre. Essa que é a essência. Ou seja, está passando mico para o governo federal, né? E tudo isso, o governo dele mudou o discurso, falou que esse dinheiro, então, seria para poder garantir que o banco fornecesse empréstimos sem juros ou juros subsidiados para pequena e grande e média empresa. Isso não está acontecendo. Os empresários que estão me vendo aqui sabem que isso não está acontecendo, né? O empréstimo pessoal aumentou de 2,5% em média para 5% agora. Qual que é o problema disso? A nossa pobreza está em casa sem dinheiro para poder ficar em isolamento. Então, que força tem o governador ou o prefeito para chegar e manter um isolamento? A gente está saindo, como falaram aí, corretamente. Nós estamos cometendo um crime, que nós estamos saindo antes que deveria sair do isolamento. Mas que força tem um governador e um prefeito para pedir para uma pessoa pobre que permaneça em casa quando ela precisa comer? Porque o governo federal, essa política do governo federal, não é só a fala do Bolsonaro que fragiliza e boicota as medidas, vamos dizer, de combate à crise, né? As medidas sanitárias. Não é só a fala dele que estimula a desobediência civil, né? É as condutas econômicas dele que trucidam qualquer possibilidade de você ter vamos dizer, medidas desse tipo implementadas. Esse homem é um mal para o país. É a situação da arma nuclear que fala no. Porque se cada dia que a gente deixa ele lá, explode uma bomba. Milhares de pessoas morrem, né? Esse sujeito ele é a morte encarnada em termos de governo, né? Então não há como. Assim, eu acho que não há nenhum tipo de reflexão, eu diria, operacional da política. Tem horas que a política não pode funcionar operacionalmente. Vai ser o vice é pior. Nós estamos negociando com vida de pessoas, com saúde de pessoas. Não há negociação possível com isso. Não há mediação possível. Eu tenho a personalidade que eu tendo a mediação, é o meu jeito de ser, né? Mas eu reconheço, quando olho a história, eu gosto de estudar, né? O que você faria na época do nazismo? Você vai mediar com o nazismo? Não, nós não vamos matar os judeus, nós vamos escravizá-los. O que é a postura moral adequada numa época dessa? É não mediar. Nós não temos mediação com esse homem, né? Não há mediação possível, tem que ser enfrentado. E aí o mecanismo que eu acho adequado para combater essa forma, você afastá-lo pela via do impeachment. E aí eu acho que entra um debate mais complexo, que é a necessidade da gente formar, vamos dizer, não frentes eleitorais nem frentes estratégicas, né? Mas formar, vamos dizer, frentes ou unidades, ou, vamos dizer, juntar pessoas de forma diferente de pensar, de forma a agregar uma maioria social para pressionar o Congresso. Não há outro caminho de fazer o impeachment. Eu sei que existem ressentimentos, por exemplo, dentro da esquerda, com gente da direita e etc. Isso precisa ser superado, pelo menos nesse momento, não digo superado, mas posto de lado, em favor de você juntar amplos setores sociais para poder retirar esse homem do poder, né? Crime comum via Supremo, o senhor não aposta muito? Nós temos um problema estrutural no Brasil. O ministro Barroso tem uma coisa que ele fala que é... O Procurador-Geral da República, ele deveria ser impedido de ser reconduzido ao cargo, deveria ser só um mandato, e deveria ter uma quarentena que ele deveria cumprir pós-exercício do cargo, sem poder ser nomeado para o Supremo. Porque isso fica uma situação muito ruim, que ele é o único que pode processar o presidente da República. E ele depende do presidente da República para ser reconduzido ao cargo, para ser eventualmente designado ao Supremo. Não estou falando desse procurador, eu falo que é um problema estrutural do Brasil. Eu desconfio, eu acho que esses crimes aí comuns, eles são feitos para não andar, dificilmente vão ter andamento.